Salve, salve família Zax! Quantas vezes a gente já não parou para pensar no que vão pensar da gente, certo? Essa é uma das principais preocupações das pessoas, né? Nossa, o que vão achar de mim? Será que vão gostar disso? Será que vão gostar daquilo? Nossa, eu tenho medo do que podem pensar e tudo mais. Essas são algumas das infinitas frases que podem surgir aí quando a gente para pensar no que os outros pensam sobre a gente, tá? Isso é mais natural do que muita gente vende por aí. Mas em meio a toda essa preocupação, eu trago boas notícias disfarçadas em uma frase. A frase é a seguinte: você vai parar de ligar para o que os outros pensam quando você perceber, no momento em que você perceber quão pouco os outros pensam sobre você. Em resumo, o que está acontecendo na nossa cabeça tem um peso muito maior na nossa cabeça do que na cabeça dos outros, né? Então, assim, obviamente existe o julgamento por parte das pessoas e existem muitas pessoas julgando. Na real, tá todo mundo sempre julgando, né? Mas o que a gente não costuma perceber é que enquanto o problema na nossa cabeça é enorme, esse mesmo problema nosso na cabeça dos outros é pequeno. E o contrário também é verdadeiro, né? O problema dos outros na cabeça dos outros é um problema grande. Mas o problema dos outros na nossa cabeça, às vezes a gente vê isso muito pequeno, né? Enfim, a autoria dessa frase aí, que você vai parar de ligar para o que os outros pensam sobre você, no momento em que você perceber quão pouco os outros pensam sobre você, é de um cara chamado David Foster Wallace, tá? E o que eu acho mais provocador nessa frase é que esse autor, ele é considerado um gênio literário, né? Um ótimo escritor, e ele sofria de depressão e infelizmente cometeu suicídio em 2008. Pesado, né? Pois é. Os aprendizados dos outros, né? E nesse caso o aprendizado é a frase compartilhada em questão. Esses aprendizados estão aí para de pouco em pouco a gente também aprender com eles e, mais do que isso, refletir sobre eles, né? Sobre esses aprendizados. E essa frase é, na real, bastante libertadora, tá? Então, quando a gente se sente inseguro sobre alguma coisa, a gente tem a tendência de assumir que todo mundo está olhando pra gente, está rindo da gente, tá julgando a gente, né? Diz aí, quem que nunca sentiu isso? É só, sei lá, para pra pensar aí, quando a gente tá fazendo algo, por exemplo, sei lá, vai, um exemplo bem besta. Eu tô caminhando na rua e eu tropecei, tá? E essa é uma das primeiras coisas a fazer. Você olha pro lado já para tentar identificar quantas pessoas viram, vão dar risada de mim, né? Isso se repete em inúmeras situações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Mas a real é que todas as outras pessoas, elas também estão preocupadas, assumindo que elas também estão sendo observadas e julgadas, né? Elas também estão tão preocupadas com isso que elas acabam nem ligando tanto para muita coisa do que está acontecendo com a gente, tá? Então, o mundo ele vai funcionar mais ou menos assim, né? Com a exceção óbvia dos relacionamentos mais próximos que a gente tem, né? Que naturalmente já são pessoas que vão se importar mais com você e tentar ajudar. Mas de restante não é assim, na maioria das vezes. Então a gente tem que lembrar que a gente é sempre enviesado, né? A gente tem esse viés para as nossas próprias percepções. A gente acaba assumindo alguma coisa e por assumir isso, né? Por pensar nisso, a gente constrói uma narrativa enorme na nossa cabeça. Só que a gente só não para pensar nesse último detalhe super importante, que é que a narrativa, toda essa história, tá na grande maioria só na nossa cabeça, tá? E aí assim, vamos lá, né? Obviamente existe, por exemplo, o bullying, né? O bullying, obviamente existem aquelas pessoas que precisam estar constantemente diminuindo os outros para se sentir melhor. E essas são as exceções óbvias, né? Mas o que a gente está falando aqui são dessas narrativas que a gente cria nas nossas próprias cabeças e elas acabam atrapalhando muito a gente. E eu vou te dar mais um exemplo que talvez você se identifique, tá? Para pensar no seguinte: você tem uma apresentação em público para fazer no seu trabalho, para outras pessoas, né? Você não tem muita segurança em falar em público, né? E você fica pensando, nossa, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo, meu? Eu não posso fazer tal coisa. Aí você fica pensando nisso. Aí você sobe para fazer a apresentação já com esse pensamento de insegurança, né? Você faz a sua apresentação daquele jeito, sem nem pensar muito e sem nem perceber o tempo passar.
E aí você termina a sua apresentação achando que ela não foi boa e que teve vários defeitos, né? E aí quando você vai trocar uma ideia com algum amigo que estava presente, um conhecido, você ouve alguma coisa tipo, nossa, mas nem pareceu que você estava tão nervoso assim, eu achei que foi legal, eu gostei desse ponto, gostei daquele ponto, né? Enfim. Esse é um exemplo, tá? Obviamente, mais uma vez eu estou usando um exemplo que não é regra, tá? Inclusive, a Escola Zax recomenda demais um ritual diferente de preparação para apresentações, mas isso é assunto para um outro papo reto, tá? É só um exemplo ilustrativo para a gente entender como que muitas vezes a narrativa tá só na nossa cabeça e não na cabeça dos outros, tá? E esse exemplo que eu acabei de dar aconteceu umas boas vezes com alguns alunos nas aulas de oratória e apresentação das Zax, por isso que eu quis trazer ele aqui, tá? Então, em resumo, galera, o recado que fica aqui é para a gente começar a questionar mais esses momentos em que a gente está construindo narrativas, né? E a ideia desse vídeo estar sendo postado nessa semana, né, é que entender esses momentos em que a gente está construindo, né, entender os padrões em que a gente está construindo essas narrativas nas nossas cabeças, entender isso é consequência de um trabalho de autoconhecimento, que foi o tema do Papo Reto na semana passada, né? Então, quando você começa a escrever sobre o que você está sentindo, né? Quando você começa a entender o motivo pelo qual você está sentindo alguma coisa, quando esse sentimento vem à tona, né? Os padrões começam a aparecer, tá? E é entendendo melhor esses padrões que a gente consegue lidar muito melhor com essas situações. E aí a minha pergunta final para você, para a gente finalizar o papo reto aqui, é a seguinte. Na semana passada, a gente falou sobre autoconhecimento. Você já começou alguma rotina de autoconhecimento ou não? Se você ainda não começou, não deixa passar mais uma semana, tá? E se você começou, segue o jogo, bora pra cima, com força. Tenho certeza que isso vai trazer muitos bons frutos pra você, tá? E aí, galera, não se esqueva também de se inscrever no canal, seja no YouTube ou no Spotify, para receber os próximos vídeos. E também não se esqueça de compartilhar isso com seus amigos, se você curtiu. Isso é uma pequena ação sua que faz total diferença pra gente. Beleza? Tamo junto e até o próximo.